vai no YouTube, loga a tua conta e dá pra você se tornar membro do canal, R$ 4,99 por mês, tá, gente? E tem acesso a conteúdos exclusivos lá, tá bom? Ele se tornou membro aqui, né, do canal. O nerd. E aí ele mandou uma pergunta até aqui, né? Ele falou, Jesus evoluiu aqui na Terra, será que voltaria pro plano material de novo? Todo mundo espera a volta dele, né? Na verdade, ele não... Um evento aí, pessoal. Ele não evoluiu Ele aqui, não né? evoluiu. Ele veio já. Como que ele chama? É nerd, tá como nerd. Tá, mesmo, nerd, então. eu vou tentar trazer um pensamento interessante. A consciência que habitou o corpo de Jesus, tá? Ele não evoluiu aqui, mas ajudou muito. Ele não precisava mais reencarnar, e já chegou no ponto que ele não reencarna. Ele é apenas um corpo luminoso, tá? Qual que é o diâmetro da luz da consciência que habitou Jesus? Nosso sistema solar todo. Ele simplesmente é tudo. Então ele já se tornou uma consciência onipotente, onisciente, onipresente. Uhum. Então ele consegue se multiplicar-se em fractais de várias dimensões. Tá? Então ele pode estar aqui do seu lado, estar aqui, todo mundo. Ao mesmo tempo. Não, onipresente qual Deus? O que acontece? Quando ele habitou aqui, eu, na minha opinião, pelo que eu estudei, e obviamente a gente se conecta com ele, a gente acaba criando um sentimento, ele acaba mostrando. Porque isso é um conselho que eu dou pra vocês. Quando vocês lerem qualquer livro de qualquer autor, se ele tiver desencarnado, ou se, por exemplo, você estiver lendo um livro especificamente de do São Miguel Arcanjo, até mesmo de Jesus, etc. Se vocês pedir verdadeiramente, eles podem te instruir, eles mesmos, aquela consciência, ele te instrui pra você entender melhor. E como Tá. que a pessoa faz esse pedido? Vamos lá, partes por partes ali. Tá, na verdade não tem um segredo, é igual oração. Você simplesmente tem que entender, ali. concentrar e entender que aqueles pensamentos que irão vir de esclarecimento, que muitas das vezes são muito mais profundos do que está escrito, você tem que entender que é ele se manifestando. Então, quando você lê uma Bíblia, no meu caso, a primeira vez que eu li uma Bíblia, porque eu já tinha estudado ela em outras vidas. Então, ali eu já consegui entender que o Jesus fala sobre a reencarnação, mesmo ele estando ocultado. Tá? Então, assim, só um exemplo. Então, o que acontece? Então, se você lê a Carta de Cristo, a 1 e 2, se você lê Jesus é a vida, a verdade é a vida, tá? Se você lê o livro do Tranca-Rua, ele vai te instruir. Do Exu de Lei, enfim. Até mesmo o Rubens Saraceni, ele vai te instruir, tá bom? Qualquer um. Se você ler um livro do André Luiz, ele vai te instruir. Você tem que entender que as mensagens irão vir pela intuição de pensamento, tá? Ele não vai aparecer na sua frente. Sim. Tá? Mas é uma intuição psíquica que você irá ter, e dependendo da sua profundidade, sua expansão de consciência, pode vir imagens também. Então, por exemplo, quando no meu caso, eu tô lendo o livro, né? Não li todo eles, é que é muito livro, gente. É Carta de Cristo. Veio as imagens de Cristo falando, pregando. Vamos falar de uma forma católica para as pessoas entenderem. Pregando. E veio a imagem dele falando. Então, eu lendo aquilo, toda a sensação de como se eu tivesse naquele momento escutando ele, eu senti. E isso me fez com que eu me conectasse mais com aquela consciência de Cristo, tá? Porque ele já é um Cristo, e entendesse melhor, mais profundamente, algumas coisas que foi me revelado. Que eu posso trazer aqui, se as pessoas quiserem, eu trago. Não tem problema nenhum. Tá? Envolve também com a onda junguiana, tá? Da arquetípica, que foi bem interessante, que é a revelação que veio. Tá? Então, o Jesus, quando ele habitou esse processo encarnatório humanoide, digamos assim, o que ele tornou na vida dele? Um aprendizado da própria humanização. A gente precisa entender que aquela consciência de Cristo, ele não é humano, ele não pensa como humano, ele é simplesmente um polo. Ele é um polo positivo e um polo negativo. Se eu não me engano, a Umbanda é chamada de seres divindades celestes, né? Uhum. Que é o polo positivo e o polo negativo. Ele é isso. Então ele não vê, ele não sente como humano. Para ele fazer isso, ele tem que se fragmentar, tá? Diminuir o espaço atômico, condensar-se e manifestar naquela dimensão. Tá? Quando ele se manifesta naquela dimensão,
ele começa a sentir e pensar com aquela dimensão, que é uma regra, é basicamente como se fosse uma regra. Se você está na dimensão, você automaticamente começa a sentir e pensar como seres que estão naquela faixa etária vibracional. Então, o pai de Aruanda, ele tá lá, ele desce de Aruanda, ele vem. Tem alguns lugares de regiões, se ele ficar muito tempo ali se manifestando, obviamente ele controla, etc. Ele vai começar a sentir aquelas vibrações e ele vai começar a ter aquelas sensações. Isso, de certo modo, gera um transtorno para ele, um desconforto. E aí entra os Exu Guardiões para fazer esse trabalho. Então, beleza. Só para as pessoas entenderem. Eu gosto de... Simplificar, né? eu gosto de trazer vertentes e pra, no final, ficar bem simples. Sim. Então, quando Jesus encarnou, ele começou a sentir como humano. Gente, sentir como humano é muito bom. O processo da humanização ela é extremamente importante, que é o meio entre você transcender-se para o polo positivo e entrar no paradigma da primeira etapa da consciência crística e entrar na consciência angélica. Sim. Mas também é um passo para você voltar para as regiões trevosas. Tá? Então é muito importante isso. Então, Jesus ele já passou por tudo isso, ele não precisava, mas ele veio para trazer esse conhecimento pra gente. Porque por amor, gente. Ele só faz por amor. Então ele foi aprendendo. Então é muito interessante isso. É uma vertente que eu entendi muito interessante. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo para vocês entenderem. Imagina que aquele ser que tem uma habilidade comunicativa gigantesca, ele começa a... Como que ele vai conversar com os homens? Entre humanos? Sendo que ele já deixou essa essência há muito tempo. Então ele deveria andar entre os homens. Sim. Então ele conversou com prostituta, ele conversou com cachaceiros, alcoólatras, dogmatos, etc. Tá? Pessoas que praticavam feitiçaria, magia. Obviamente ele não participava, tá, gente? Ele só conversava, porque você não sabe quem... Mas ele conversa como tudo. Aquele aspecto daquela conversa, aquela introdução comunicativa, fez com que ele entendesse a forma que aquelas pessoas comunicam-se, obviamente, e tornou-se a comunicação dele mais humana. Então ele conseguia trazer reflexões espirituais extremamente complexas e traziam de uma forma mais humanizada, que é o papel também do Exu. Sim. Ele traz uma informação que é mais complexa e ele transmite essa complexidade de uma forma mais humana. E aí por isso que eles evoluem também, né? Então esse processo encarnatório para o Jesus foi muito importante para isso. Literalmente. Ajudou ele. Então, obviamente, tudo que ele passou, etc, etc, fez ele evoluir cada vez mais, porque ele não é perfeito, tá? Mesmo que ele... ele já chegou numa consciência que ele não erra. Uhum. Mas não significa que ele não pode errar. Mas, obviamente, ele não vai errar. Entendeu? Mas todos nós estamos sujeitos a falhas. Tá? Não teve anjos, não teve querubins que erraram.